Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. E essa semana nós vamos ter uma sequência de devocionais bastante importantes. Estamos chegando aí numa reta final, próxima virada do ano, mas ainda assim, se nós vamos buscarmos a palavra, se nós vamos buscarmos cada vez mais esse relacionamento com Deus, fica praticamente impossível com que a gente consiga viver bem esses últimos dias. E eu vou deixar, essa semana eu estou em viagem, então vocês podem ver que o cenário está um pouco diferente porque eu estou gravando à noite e, e eu quero deixar para vocês algumas palavras essa semana. Todo dia de manhã nós temos aqui o nosso devocional, todo dia de manhã vai estar postado aqui para você acompanhar, para você estudar a sua palavra junto comigo. Mas eu quero falar algo bastante importante com você nesse dia de hoje. E se esses devocionais têm feito sentido para você, têm te ajudado de alguma forma, clica aqui no curtir, comenta, compartilha com os teus amigos, me ajuda a levar essa palavra para o dia de alguém. Às vezes alguém está precisando de uma esperança, está precisando de uma palavra, está precisando de um direcionamento e essa é a chance que você tem de ser um missionário digital. Então encaminhe essa palavra para alguém que está precisando ou para o seu grupo de amigos, porque eu tenho certeza que eles serão muito edificados. E vamos para a palavra, eu quero conversar com vocês hoje sobre um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 20. Gênesis, capítulo de número 20, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. E vai dizer o seguinte: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur, e depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era na verdade a sua irmã. E então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar a Sara e tomou-a como mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. E Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi o próprio Abraão que me alegou: ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou: ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. E então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Eu quero analisar essa palavra com você porque ela é uma história bastante conhecida também. Mas o que me chama a atenção nessa história é que muitas das vezes nós vemos pessoas que acabaram pecando ou errando por aquilo que falaram. E o que mais me chama a atenção é que nesse texto, Abraão não errou por aquilo que ele falou, Abraão errou por aquilo que ele deixou de falar. E pode parecer que é a mesma coisa, mas existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Porque quando eu digo algo que não é verdade, eu estou pecando por aquilo que eu digo, mas quando eu não assumo um posicionamento de confiança total em Deus, eu passo a errar por aquilo que eu não digo. Vou me explicar melhor para você para que isso fique mais claro no seu entendimento. Abraão recebeu de Deus uma visão, um direcionamento claro e específico, e ele começa a caminhar em direção a esse direcionamento que Deus deu para ele. Um direcionamento difícil, porém claro e específico. E Abraão começa então a caminhar sobre esse direcionamento. Mas o que me chama a atenção é que Abraão não confiou totalmente naquilo que Deus havia dito para ele. E por isso, Abraão começa agora a não mais dizer que Sara é sua esposa. Abraão começa a não dizer mais sobre aquilo que ele carrega. Abraão começa a não dizer mais sobre a instrução e o caminho por onde ele está andando. E por agora Abraão não mais dizer quem Sara é, ele começa agora a dar uma nova identidade para ela que não era uma identidade real. E o que mais me chamou a atenção nesse texto é que eu comecei a perceber que muitas pessoas estariam completamente encrencadas por aquilo que Abraão não disse.
Se você ler alguns capítulos depois, você vai ver que também Abraão mente de novo e outro rei quase que toma Sara. E mais uma vez, Abraão está indo no erro mais de novo e condenando outras pessoas junto com ele. Condenando Sara, porque se Sara se deitasse com outro homem, estaria em pecado, e condenando esse outro homem que está tomando Sara de cabeça, de consciência limpa, achando que ela não tem nada, mas quando na verdade ela é esposa de Abraão. E o que mais me chama a atenção nesse texto que eu quero trazer para a reflexão de você é quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa dos erros que você vem escondendo e carregando junto com você. Para pensar quantas pessoas estão sendo prejudicadas por aquilo que você não tem dito. Porque às vezes você não tem dito para as pessoas o quanto Jesus as ama. Porque às vezes você não tem dito para as pessoas o quanto você as ama. E por essa tua atitude, temos várias e várias pessoas que estão perecendo e caminhando todos os dias em uma estrada invisível para o inferno, porque você não teve coragem de abrir a tua boca e evangelizar aquele seu colega que às vezes caçoa de você, mas que no fundo só é uma pessoa que está machucada por dentro no seu emocional e precisa de um acolhimento diferente. Às vezes as pessoas estão perecendo e caindo em uma situação completamente devastadora porque não ouviram da sua boca quem é o único digno de ser adorado. Ou mais, às vezes temos pessoas que estão perecendo porque não ouviram de você uma palavra de perdão. Ou porque não ouviram de você uma palavra de incentivo, uma palavra de afirmação, uma palavra de que realmente coloque essa pessoa para cima e para frente, ou de que reconheça o quão importante essa pessoa é para você. A pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: quem são as pessoas que estão pagando o preço por aquilo que você não está dizendo? E mais do que isso, às vezes nós não temos a coragem de dizer algumas coisas, porque na verdade nós não confiamos por completo no plano que Deus colocou em nosso coração. Ah, isso daqui é muito forte. Abraão não disse que Sara era a sua esposa porque ele tinha medo que alguém fizesse mal para ele e para toda a família. O que Abraão não percebia é que por causa do medo de que todos fizessem mal a ele e a toda a família, ele começa a entregar sua própria esposa para que ela vivenciasse o mal. E essa atitude de Abraão faz com que aquilo que ele mais temesse começasse a acontecer sobre a vida dele. E tudo isso por quê? Porque Abraão, apesar de ter recebido um plano específico de Deus, teve medo de que o mesmo Deus que prometeu não cumprisse por completo a promessa que havia feito a Abraão. E eu quero que você comece a entender a respeito disso, porque muitas vezes nós queremos ajudar a Deus. E o mais surpreendente, eu não sei se já te falaram isso, mas é: Deus não precisa de ajuda. Eu vou falar até um pouquinho mais baixo, como se fosse um segredo entre nós, e Deus não precisa de ajuda. E o grande problema é que muitas vezes, tentando ajudar a Deus, nós não percebemos que, na verdade, essa ajuda que nós queremos dar a Deus é uma falta de confiança no plano que Ele já nos apresentou. E o que me chama a atenção tantas e tantas vezes é que Abraão já sabia o caminho. Abraão já conhecia a voz de Deus, Abraão já sabia do caráter de Deus. Porém, por não confiar por completo, ele deixa de dizer as coisas que precisavam ser ditas e deixa de realmente se posicionar com aquilo que precisava ser posicionado. O que eu quero encorajar você nessa manhã é para que você aprenda uma coisa: ou quando você confiar por completo nos planos que Deus colocou no seu coração, você vai perder o medo de chegar para aquela pessoa que é importante para você e dizer para ela o quanto eu te amo. Você vai perder o medo de chegar e liberar uma palavra de perdão, porque aqueles que realmente têm um coração alinhado com Deus, sabem para que foram chamados, sabem quem os chamou e sabem o direcionamento de para onde estão indo, não sentem medo de realmente dizer quem são, de realmente mostrar aquilo que precisa ser mostrado e de fazer aquilo que precisa ser feito. O que eu quero te encorajar nessa manhã é: para de ficar se escondendo atrás dos teus erros e simplesmente conserte tudo e passe a confiar por completo no Deus que te prometeu e no Deus que te deu início a tudo isso que você está vivendo agora.
Muitas das vezes nós temos tantas incertezas nesse mundo, mas uma certeza eu posso te garantir: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até que a obra esteja completa. Eu não sei qual é o teu erro, não sei atrás do que você tem se escondido, mas chegou a hora de resolver cada uma dessas coisas e confiar por completo. Mais uma vez eu quero reforçar para você: o Deus que fez o plano é o mesmo Deus que vai te dar os recursos para que o plano se torne possível. Por isso, pare de ter medo. Aprenda a confiar por completo e a entregar por completo. Uma coisa eu tenho certeza: Deus fará muito melhor do que você poderia fazer no auge do seu melhor. Por isso, confie nele, deposite a tua confiança completa e total nele e pare de ficar omitindo as coisas. É hora de começar a caminhar pela verdade. Então, abra a tua boca, fale a verdade e fale aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir da sua parte. Chegou a hora de você realmente se posicionar como alguém que está pronto, para não só mudar de vida, mas mudar todo o entorno da onde você está. Que Deus possa iluminar a tua mente para você saber quais são as áreas da sua vida que você precisa colocar em ordem. Que Ele te guarde, que Ele te guie em tudo que você fizer e que principalmente que Ele constranja o seu coração a ponto de você olhar e falar assim: isso aqui que eu estou falando não é verdade e a partir de agora eu tenho um compromisso com a verdade e eu vou falar somente a verdade e eu decido hoje colocar a minha vida em ordem para caminhar segundo aquilo que Deus me apontou que é o caminho. Que Deus te abençoe e que cada dia mais você possa ver que um tijolinho do seu plano Deus está entregando nas tuas mãos até que a obra seja total e completa na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, um dia extraordinário na presença do nosso Senhor. Até amanhã, nosso devocional de amanhã.